Olá, prosseguindo com o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos estudando a quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 1 desta quarta parte, das penas e gozos terrestres. O tema para este vídeo: uniões antipáticas. Allan Kardec formulou duas perguntas aos espíritos sobre este tema e uma subpergunta. Questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Prosseguindo, não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E ele continua a resposta, os espíritos que responderam a Allan Kardec. Duas espécies há de afeição: a do corpo e a da alma. Acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera, a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com terno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então, há duas situações aqui reveladas. Uma delas é a que é uma punição. São espíritos comprometidos a se perdoarem e, superando as causas de atritos havidos em encarnações passadas, voltam a reencarnar juntos para buscarem a superação desta antipatia. Esta é uma questão muito comum, já que estamos num planeta ainda onde predomina a escolha pelos bens materiais do que pelos bens espirituais. Então, normalmente, há este compromisso entre dois seres
que, para serem superados ódios, rancores, mágoas, todos esses sentimentos, é preciso que eles se entendam novamente. E uma das vias é o casamento numa outra encarnação. Aí então levanta-se entre eles o passado. Após superado o encantamento material que advém dos primeiros meses e anos de casamento, aí então desenrola-se entre eles, não é? Desperta entre eles, superando a atração material, o passado. E aí então há os conflitos, há os atritos, a intolerância, a impaciência, enfim, todas as dificuldades que advêm de casamentos por expiação. E há o caso das pessoas que são atraídas pelo interesse imediato, da aparência, da riqueza, do poder, se buscam para usufruir desses bens materiais. O orgulho, a vaidade, o apego à matéria, a cobiça, enfim, todos esses sentimentos próprios deste mundo, ainda muito fortes. Então, no primeiro momento, encontrou-se a solução para os seus desejos, mas com o passar do tempo, isso se esvai, esta é uma ilusão. Aí vem o desentendimento, o reconhecimento de que não há qualquer afinidade espiritual, afinidade entre as almas. Foram apenas jogos de interesse, de aparência do mundo material. Questão 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Não constitui igualmente fonte de dissabores a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Resposta: amaríssimos, ou seja, de sabores amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. O que se faz, então? Coloca-se a culpa, a responsabilidade do desentendimento no outro. É você para lá, é você para lá, enfim. As acusações, essas dificuldades terríveis. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Isto foi escrito em 1857, não vamos esquecer. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos, ou pré-julgamentos, nesse sentido de prejuízos. Este tema, que na época de Kardec era muito forte, muito importante, já que a Igreja proibia o casamento, a dissolução do casamento, de que o casamento, uma vez casado, é para sempre. Allan Kardec escreveu, depois desse livro aqui, o Livro dos Espíritos, ele escreveu mais tarde o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais adiante também o Céu e o Inferno e, finalmente, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. São os 5 livros. Este aqui, o Livro dos Espíritos, foi o primeiro deles, publicado em 1857. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo,
traz e retoma este assunto em 1864. Um assunto ainda muito forte na época, sob o domínio da Igreja, que dominava toda a Europa, aquela coisa toda. Então, Allan Kardec destina um capítulo para tratar deste assunto no livro Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 22 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não separeis o que Deus juntou. Foi o que Jesus disse. Então, fundamentado neste ensinamento de Jesus, a Igreja, então, não permitia, não consentia na dissolução do casamento. Então, tem dois temas deste capítulo. Ele fala sobre indissolubilidade do casamento, que era o que então vigorava na sociedade daquela época, e sobre o divórcio, tema que só muitos anos depois é que veio a se tornar lei nos diversos países, inclusive no Brasil, não é? Então, lá está, quem precisar mais informações sobre esse tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Então, a propósito desta questão, Allan Kardec adiciona mais uma pergunta. Seria 940A. É a seguinte: mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Está falando no caso da separação, né? Resposta: há. E para ela é uma dura expiação. Isso tanto na época de Kardec como hoje ainda é dura a separação. Não é brincadeira. Questão dos filhos, todas aquelas implicações, não é? Mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre os que tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, e em sua fé no futuro, haverá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas infelicidades íntimas também desaparecerão. Nos dias de hoje, é bastante comum a separação de casais, divórcios. Houve uma época que se chamava desquite, hoje divórcio, as leis que tratam deste assunto. Então, estas questões se tornaram menos graves do que já eram na época de Kardec. Mas ainda são temas muito difíceis. E daí, uma das pessoas acaba sofrendo terrivelmente por causa disso. Sobretudo uma delas, às vezes as duas, não é? Difíceis são as separações consensuais, amigáveis, onde as pessoas se separam e continuam amigas, fraternos, etc. Isso é mais raro. Mas com o tempo, isto vai acabar se tornando natural. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda neste capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 1 das penas e gozos terrestres, com o tema Temor da Morte. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.